Você já parou para se perguntar por que acorda todas as manhãs? Não falo do barulho insistente do despertador, nem do hábito automático de se levantar, escovar os dentes e correr para cumprir obrigações. Estou falando de algo mais profundo, mais essencial. Jung dizia que existe um chamado que nos conduz, uma espécie de voz interior que nos empurra para aquilo que precisamos nos tornar. E esse chamado, na maioria das vezes, começa nos primeiros minutos do seu dia. Pense bem, muitos acordam apenas porque têm que acordar. O corpo se levanta, mas a alma continua deitada. A mente segue entorpecida, como se cada dia fosse apenas uma repetição mecânica do anterior. E assim, semanas, meses e anos se passam como uma névoa sem brilho, sem direção, sem vida real. Mas e se existir algo maior? E se cada manhã for, na verdade, um convite silencioso para você se reencontrar com o que Jung chamava de processo de individuação? Esse caminho sagrado de se tornar aquilo que você verdadeiramente é diante de Deus? O modo como você começa o dia pode ser a chave de tudo o que você tem pedido em oração: paz, clareza, prosperidade, transformação. Não se trata de esperar que o mundo lá fora mude, mas de mudar como você desperta para ele. É no instante em que abre os olhos que você escolhe entre permanecer no piloto automático ou acender a chama da consciência. Jung nos lembra que a sombra, aquilo que escondemos de nós mesmos, só pode ser integrada quando olhamos para dentro com sinceridade. Acordar com propósito não é acordar cedo por vaidade, mas acordar consciente, disposto a enfrentar a própria sombra, a assumir quem você é e, sobretudo, quem Deus está te chamando a ser. O primeiro pensamento do dia pode acender um incêndio de fé ou lançar uma avalanche de dúvida. E essa escolha silenciosa e invisível molda tudo. O problema é que vivemos numa geração que dorme com o celular na mão e acorda já mergulhando no caos do mundo. Notificações, mensagens, notícias. Antes mesmo de lembrar quem são, as pessoas já estão reagindo a pressões externas. A mente se torna um campo de guerra antes mesmo do café. E como esperar clareza se o dia começa em confusão? Se você continuar vivendo no modo automático, a vida continuará entregando resultados automáticos. Nada floresce sem intenção. Acordar de verdade não é só abrir os olhos, mas também abrir a consciência. É um ato de coragem, é declarar: hoje eu escolho criar meu caminho e não apenas seguir o que o mundo empurra diante de mim. Você quer mudar de vida? Então mude a forma como entra nela todos os dias. Deus não te criou para sobreviver às segundas-feiras e desejar ansiosamente pela sexta. Ele te criou para viver dias com significado, até nos dias comuns. Mas isso exige compromisso diário com a sua alma, um reencontro com a sua essência. E esse reencontro começa quase sempre no silêncio da manhã. No silêncio em que ninguém ainda te chamou, em que nenhuma tarefa foi atribuída. Ali é onde Deus fala mais alto, porque o Espírito Santo não grita, ele sussurra. E só ouve quem está disposto a silenciar o mundo para ouvir a própria alma. Jung afirmava que o ser humano precisa encarar o inconsciente para se tornar inteiro. Eu digo, o momento perfeito para esse encontro é justamente na aurora, quando o mundo ainda dorme e o céu começa a clarear. É ali que você pode se olhar de frente, sem máscaras, sem distrações. É ali que Deus te lembra quem você é, quem você pode ser e o que Ele já preparou para você. O profeta Isaías escreveu: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60:1. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma convocação espiritual. É uma ordem para deixar de rastejar e começar a brilhar. Para deixar de se esconder atrás de desculpas e assumir sua vida com fé e firmeza. A luz já veio. A oportunidade já está nascendo. Mas só vê quem está desperto. E talvez você diga: mas eu não tenho energia para isso. Minha vida está confusa demais. Eu entendo. Mas é exatamente por isso que essa mudança é necessária.
Porque o caos só se dissolve quando você decide começar o dia com consciência. O seu passado pode até ter sido difícil, mas o seu despertar de amanhã pode inaugurar um novo capítulo. E esse capítulo pode ser de presença, clareza e decisão. A vida se transforma quando você decide que não vai mais acordar no modo sobrevivência, mas com intenção, fé e consciência de que Deus está contigo. Esse é o verdadeiro milagre. Não é acordar porque precisa, mas porque entendeu que a cada manhã você recebe mais uma chance de se tornar quem nasceu para ser. Se você já sentiu no coração esse chamado, escreva nos comentários: eu escolho acordar para a minha missão. Essa pequena decisão de declarar sua intenção é uma forma de selar esse compromisso com você mesmo. E se essa mensagem fez sentido, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, nós caminhamos juntos nessa jornada de despertar, fé e transformação. E sua presença aqui é parte desse propósito. Quando falamos sobre acordar com propósito, não estamos sugerindo apenas levantar da cama mais cedo. Estamos falando sobre transformar a manhã em um altar, um espaço sagrado de construção da sua identidade. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase ecoa fortemente quando pensamos nos primeiros minutos do dia. Porque se você acorda já entregue ao piloto automático, o inconsciente, cheio de memórias, medos e traumas, vai ditar como será o restante da sua jornada. Mas quando você desperta e escolhe conscientemente cultivar práticas que alinham sua mente e seu espírito, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser conduzido pelo caos interno e passa a moldar sua própria realidade. Não é sobre controlar o que está fora, mas sobre ordenar o que está dentro. Pense no silêncio. O silêncio da manhã não é vazio, ele é cheio de presença. É nele que você se encontra consigo mesmo e com Deus. O silêncio é o primeiro passo da prática matinal, porque acalma a mente e abre espaço para que o espírito fale. É como um mergulho na própria alma, onde você encontra respostas que não surgem no barulho. Jung entendia o inconsciente como um oceano profundo de símbolos e significados. Quando você silencia logo cedo, começa a ouvir esse oceano interior e, principalmente, a distinguir a voz de Deus no meio dele. Depois do silêncio, vem a afirmação. E aqui é preciso cuidado. Não se trata de repetir frases vazias, mas de plantar sementes de verdade na sua mente. Quando você olha para o espelho e declara: eu sou capaz, eu sou guiado, eu sou escolhido, não está apenas se iludindo. Está ativando o que Jung chamava de arquétipos, imagens universais que habitam dentro de nós. Ao afirmar sua identidade em Deus, você desperta o arquétipo do herói, do guerreiro, do filho amado. Essas afirmações, quando ditas com fé, começam a reprogramar a forma como você se enxerga. Em seguida, visualize. Mas visualize com fé. Não é fugir da realidade, é construir uma imagem mental do que Deus já disse a seu respeito. Veja-se tomando decisões melhores, falando com sabedoria, agindo com coragem. Veja-se superando a sombra, integrando suas partes esquecidas, tornando-se inteiro. A Bíblia chama isso de andar por fé, não por vista. Jung chamava de imaginação ativa, a capacidade de dar forma ao invisível e permitir que a psique seja moldada por aquilo que você contempla. Agora, leia. Nem que seja um único versículo da palavra ou uma página de um bom livro. A leitura logo cedo é alimento para a mente. Enquanto a maioria desperta alimentando-se de fofocas, tragédias e distrações, você pode alimentar-se de sabedoria eterna. Lembre-se, aquilo que você coloca dentro de si logo pela manhã se tornará a lente pela qual verá o mundo durante o resto do dia. Escreva. A escrita é um ato de limpeza e organização interior. Quando você despeja no papel seus pensamentos, medos, sonhos e gratidões, você dá forma ao caos interno.
Jung trabalhava com diários de sonhos, porque sabia que registrar é uma forma de trazer o inconsciente à luz. Escrever pela manhã é mais do que terapia. É uma oração silenciosa, um diálogo com a sua alma. E, finalmente, mova-se. Caminhe, alongue-se, cuide do corpo. O corpo é templo. Quando você movimenta o corpo ao acordar, está dizendo a si mesmo: eu honro a vida que me foi dada. Jung acreditava que a psique e o corpo não estão separados, mas profundamente integrados. O movimento físico desperta energia psíquica e espiritual. Essa sequência, silêncio, afirmação, visualização, leitura, escrita e movimento, pode parecer simples demais, mas é poderosa. Porque ela te lembra todos os dias que você está no controle, que pode moldar sua mente, elevar sua energia e renovar sua fé. É uma rotina de individuação espiritual. Pouco a pouco, você deixa de viver como vítima e começa a viver como protagonista da própria história. A Bíblia confirma esse princípio. Em Marcos 1,35 está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Até o próprio Cristo buscava o silêncio da manhã para ouvir o Pai. Se até ele precisava de silêncio, de recolhimento e de oração, quem somos nós para ignorar esse chamado? O mais poderoso dessa rotina não é o tempo gasto, mas o espírito com que você a realiza. Pode começar com 10 minutos, 30 minutos ou 1 hora. O que importa é a intenção. É o coração que você coloca nesse momento. Porque quando você decide silenciar o mundo e se alinhar com Deus logo cedo, o resto do seu dia se torna consequência desse alinhamento. Jung afirmava que não há despertar de consciência sem dor. No início, acordar mais cedo, se disciplinar, lutar contra a preguiça pode parecer sacrifício. Mas o que era sacrifício, com o tempo, se torna prazer, porque você começa a colher os frutos. É como criar calos na alma. No começo dói, mas depois fortalece. E sabe qual é a maior descoberta? Que essa prática não é sobre mudar apenas sua produtividade, mas sobre mudar sua identidade. Quando você escolhe, logo cedo, plantar palavras de fé, visualizar seu futuro, alimentar sua mente, escrever sua alma e mover seu corpo, você está se tornando alguém diferente. Alguém que não reage ao mundo, mas que constrói com Deus uma vida com propósito. Se essa mensagem ressoou no seu coração, deixe nos comentários: minha manhã é meu altar. Essa declaração simples pode ser o primeiro tijolo do seu novo hábito. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, porque aqui nós falamos sobre transformação real, aquela que nasce dentro e se manifesta fora. Carl Jung dizia que o ser humano não se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Essa frase é um choque de realidade, porque em algum momento da jornada, você vai perceber que não adianta apenas construir hábitos, orar de manhã ou repetir afirmações positivas. Tudo isso é poderoso. Mas existe uma parte de você que permanece trancada, escondida, esperando para ser reconhecida: a sua sombra. A sombra é composta de tudo aquilo que você esconde de si mesmo. Seus medos, sua raiva, suas invejas, seus desejos reprimidos, sua vaidade. Ela é o conjunto das emoções e pensamentos que você rejeita porque não combinam com a imagem que você quer mostrar ao mundo. Mas Jung nos alerta: quanto mais você tenta enterrar a sombra, mais ela cresce no escuro e mais poder ela ganha sobre você. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que parecem controladas, educadas, boas, mas que em momentos de pressão explodem de raiva, fazem escolhas destrutivas ou ferem os outros com palavras cruéis? Não é porque elas são más em essência, mas porque a sombra que nunca foi encarada tomou o controle. A Bíblia já nos ensinava isso há séculos. Em Romanos 7,19, Paulo confessa: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo a fazer.
Essa é a luta da alma humana. Paulo estava descrevendo exatamente o embate entre a luz e a sombra, entre a vontade de Deus e a inclinação da carne. Reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade. Encarar a sombra é doloroso, porque exige honestidade radical. É admitir que você não é tão perfeito quanto tenta parecer. É aceitar que existe orgulho em você, que existe vaidade, que existe o desejo de poder, de vingança, de controle. E, ao mesmo tempo, é descobrir que a sombra não é apenas maldade. Ela também guarda forças incríveis que você ainda não sabe usar. Sua raiva, quando purificada, pode se tornar coragem. Sua teimosia, quando transformada, pode virar persistência. Seu desejo de controle, quando santificado, pode se tornar disciplina. Deus não pede que você negue sua sombra. Ele pede que você a entregue. A salvação não é fingir que o mal não existe dentro de você, mas render-se à graça, que pode redimir até mesmo o mais sombrio dos sentimentos. É por isso que o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Essa oração é, na essência, o ato de trazer a sombra à luz. Mas como fazer isso na prática? Comece observando seus gatilhos. Toda vez que alguém desperta em você uma raiva desproporcional, um ciúme repentino, uma crítica exagerada, provavelmente você está diante da sua sombra. Em vez de projetar no outro, pergunte a si mesmo: o que isso revela sobre mim? Onde essa dor já existia dentro de mim? Esse simples exercício já é uma forma de integração. Outra prática poderosa é o perdão, porque muitas partes da sua sombra foram criadas como defesa contra feridas antigas. Quando você perdoa, você não apenas liberta o outro, mas libera a si mesmo para curar a sombra. E lembre-se, encarar sua sombra não significa ser dominado por ela. Significa olhar para ela e dizer: eu vejo você. Eu sei que você existe, mas você não vai mais controlar minha vida. Esse é o início da verdadeira individuação, o processo de se tornar inteiro. Cristo venceu as trevas não fugindo delas, mas enfrentando-as de frente. No deserto, ele não negou a tentação, mas respondeu com a palavra. No Getsêmani, ele não escondeu sua angústia, mas orou até suar gotas de sangue. Na cruz, ele não rejeitou a dor, mas a transformou em redenção. Esse é o caminho. Não fugir da sombra, mas atravessá-la com fé. Hoje, a pergunta que fica é: você está disposto a parar de fugir de si mesmo? Porque enquanto você não fizer as pazes com a sua sombra, ela continuará sabotando seus relacionamentos, seus sonhos e sua fé. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho encarar minha sombra com fé. Esse é um ato simbólico, mas poderoso, porque já é uma declaração de coragem. E não esqueça, se esse conteúdo está despertando algo em você, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um convite para você mergulhar mais fundo na jornada de autoconhecimento, transformação e fé. Carl Jung dizia que a meta suprema da vida não é a perfeição, mas a inteireza. E isso muda tudo. Porque a sociedade nos pressiona o tempo todo a sermos perfeitos, impecáveis, sem falhas, sem erros. Mas a perfeição não existe. O que existe é o processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes da sua alma, inclusive aquelas que você preferia não carregar. Ser inteiro é reconhecer que você tem luz, mas também tem sombra. É aceitar que você carrega feridas, mas também tem a capacidade de curar. É compreender que dentro de você habita tanto a voz do medo quanto a voz da fé, e que a maturidade está em escolher todos os dias qual voz vai guiar sua jornada. A Bíblia confirma isso. Em 2 Coríntios 4, 7, Paulo escreve: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, frágeis, imperfeitos, mas dentro de nós há um tesouro eterno. É exatamente nessa combinação,
fragilidade e glória, sombra e luz, que encontramos o verdadeiro propósito. Quando você tenta ser apenas luz, acaba caindo em ilusão. Quando se entrega apenas à sombra, cai em destruição. Mas quando aprende a unir as duas, encontra sabedoria. É como a cruz de Cristo, o lugar onde a maior escuridão se transformou na maior luz. A morte virou vida, a dor virou salvação, o caos virou redenção. Esse é o convite para a sua alma. Permitir que Deus transforme até as partes mais sombrias da sua história em sementes de propósito. Jung chamou esse processo de individuação. A Bíblia chama de santificação. Ambos falam de uma mesma jornada, tornar-se quem você nasceu para ser. E isso não acontece em um único dia, mas em passos diários de consciência, disciplina, oração e entrega. É no silêncio da manhã, é no confronto com a sombra, é na escolha diária de caminhar pela fé. Olhe para a sua vida agora. Quantas vezes você se sabotou porque acreditou que não era suficiente? Quantas oportunidades você perdeu porque não acreditou que estava pronto? Quantas vezes a culpa e o medo falaram mais alto do que a fé? E se eu te dissesse que tudo isso pode ser transformado a partir de hoje? Não porque você é perfeito, mas porque você pode se tornar inteiro. A inteireza é quando você olha para a sua sombra e diz: eu não fujo mais de você. Quando olha para a sua luz e diz: eu escolho ser guiado por você. Quando olha para Deus e diz: eu me rendo a ti para que tu me tornes completo. Esse é o ponto onde a psicologia de Jung e a espiritualidade se encontram. O ser humano só se torna pleno quando se reconcilia consigo mesmo e se entrega ao Criador. Aqui está a poderosa verdade. O mundo não precisa da sua versão perfeita, mas da sua versão inteira. As pessoas não serão transformadas pela sua máscara de força, mas pela sua coragem de ser verdadeiro. Seu chamado não será cumprido quando você fingir não ter falhas, mas quando você permitir que até as suas fraquezas se tornem testemunho da graça de Deus. A grande questão é: você está disposto a se tornar inteiro? Porque essa escolha exige humildade, exige disciplina, exige fé, mas é o único caminho para viver um propósito que realmente vale a pena. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho ser inteiro. Essa simples frase pode ser o início de uma nova fase da sua vida. E não se esqueça, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco. Aqui, cada reflexão é uma ferramenta para que você desperte, se fortaleça e viva plenamente aquilo que Deus já sonhou para você.